Amigo ouvinte, mais uma vez estou aqui, né, com todos vocês. É, Pela graça de Deus, eu agradeço a Deus por mais um dia, uma noite, uma tarde, um momento da palavra de Deus aqui no canal Motivação, Saúde e Malhação. Para todos vocês que participam, né, conosco, os inscritos, né, nossos amigos que estão sempre comigo nesse canal, que eu peço a bênção de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, que você seja impactado com o poder de Deus, com a presença de Deus na vida de vocês, que Deus dê livramento a vocês, todos os momentos que vocês tiver, viver, pelos caminhos que vocês andarem, que Deus o proteja de todo mal e lhe dê muita oportunidade para aqueles que não fizeram a decisão ainda para Cristo, né, que ainda não fez ainda a decisão para Deus, aceitando o Filho de Deus, Jesus Cristo, como seu único, suficiente Salvador da sua vida, né? É por isso que eu estou aqui nesse canal, né, onde tem um conteúdo de exercício do corpo, que eu me exercito também, eu e meus companheiros da academia, nós fazemos nesse canal. Foi uma ferramenta que eu preparei, que Deus me concedeu, né, me deu essa estratégia, né, também, né, por meio do seu Espírito Santo, não por mim, que eu não tenho nada, não sou nada, tudo é Ele, tudo é Deus que faz, tudo é dele, a gente não tem nada, toda honra e toda glória é para Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Senhor, o mesmo Deus, é o Deus da nossa salvação, da nossa vida. Ele conhece o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso espaço, sabe tudo de nós, o que nós fazemos, antes que iremos falar, ele já sabe o que vamos falar. Mas eu quero trazer para vocês um versículo da palavra de Deus, bem breve mesmo, para não cansar vocês, né? E peço, já pedi a Deus, né, que Deus o abençoe a todos. E obrigado por vocês de participar, por curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal, tá certo? Estou aqui para fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, que é de levar a palavra do Senhor para todo mundo, para as pessoas, para onde chegar a minha voz, este vídeo, você possa ser feliz, sentir a presença de Deus, sentir o desejo no coração de ser transformado, de se arrepender e aceitar e confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador da sua vida, que é o Filho de Deus. E você seja feliz e alcance a salvação, o perdão dos seus pecados, seja justificado em Cristo Jesus, mediante a tua fé. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir agora o versículo da palavra de Deus, que se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 3 e 16, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não vou mais continuar, certo? Tem mais aqui, né? Mas eu não estou aqui para pregar. Nós sabemos que Deus é amor. Deus é amor, Deus é justiça, né? Ele faz justiça, ele é Deus que salva, ele é Deus que liberta, ele é Deus que cura, ele é Deus que salva, ele é Deus que quer o melhor para o homem. Todo pensamento de Deus, como diz a palavra, ele não tem pensamento de mal, de ruim para cada um de nós. Ele tem coisas boas para nós, né? Mas aqui o apóstolo João fala do amor de Deus pela humanidade, pelo mundo, que está no mundo, pelo mundo, que diz que ele amou de uma tal maneira que entregou seu próprio Filho, Jesus Cristo, né, para nos salvar, para que nós voltássemos novamente para o seu lugar de origem. Que o lugar do homem é servir a Deus na beleza da sua santidade, vivendo para sempre com a sua alma salva, te rendendo a Deus, reconhecendo seus pecados diante deste mundo, deixando tudo para trás neste mundo
e vivendo uma vida santa, reta, de amor a Deus primeiramente e de amar ao próximo como a mim mesmo, assim, a ti mesmo, né? Glória a Deus, né? É um amor tão grande. Também mais na frente, eu estava até lendo agora há pouco, e falando também de um jovem rico, né? Também que tinha tudo. Eu já tenho um vídeo aí falando sobre ele, mas eu não quis se expressar bem mais por causa do tempo também, né? E eu não quero cansar os amigos e os nossos ouvintes que estão ouvindo a palavra de Deus, ninguém. O meu propósito é que você conheça a palavra de Deus e o receba no seu coração e seja salvo por meio da tua fé, testificando que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. Você conhecendo a verdade, a palavra, você encontrará a libertação. Aí eu quero provar a você o amor de Deus. Tem uma parte que Jesus, porque Jesus diz que os jovens ricos chega perto de Jesus e diz, e se prostra diante do Senhor, com sua caravana, com sua riqueza, com seu filho, todo o povo, com todos os seus bens, seus empregados, seus camelos, seus cavalos, todos, perdão, glória a Deus. E ele chega diante de Jesus e diz, bom mestre, que devo fazer para herdar o reino do céu? Ele precisava herdar o reino do céu. Ele sabe que tem o céu, o reino do céu, e tem também tem o inferno, a condenação, e tem a salvação. E para que o homem possa chegar ao reino do céu, ele tem que passar por Jesus Cristo. Ele tem que se arrepender dos seus pecados. Ele tem que reconhecer que é um ser humano e que necessita de Deus, que só Deus pode salvar, né? E só Deus. E Jesus é o único que pode perdoar o pecado do homem, salvar o pecado do homem. Porque ele é o próprio Deus, que se fez carne e desceu sobre a terra para nos salvar, né? E diz a palavra de Deus que aquele homem disse, bom mestre. Aí Jesus responde para ele, por que tu me chamas de bom? Bom só o Pai que está no céu, né? Porque a bondade de Deus é grande. Deus é que tem amor. O amor de Deus é grande. Jesus não quis se comparar como homem, 100% homem, 100% Deus, mas como homem mostrou o caminho da humildade. Que nessa terra aqui, nada daqui é mais precioso do que Deus na nossa vida. A riqueza daqui não é nada. Tudo ficará aqui, será destruído. Tudo desaparecerão. Mas o que Deus oferece é a vida eterna. É paz, é gozo, é amor, é felicidade. Não há má morte, não há dor naquele lugar. Só alegria. Não haverá choro, não haverá doença, né? Tudo isso Deus quer nos oferecer, né? E o galardão, né? Que é recompensa de Deus para aqueles que servem a Deus e que fez uma boa obra, né? E deu um bom fruto, né? E o fruto nós sabemos que de Deus é o amor, né? E Jesus falou para aquele jovem, diz assim, tu conheces os mandamentos? Aí citou para eles, né? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dará falso testemunho, né? Não, e disse todos os mandamentos para aquele jovem. Ele disse, desde criança eu tenho um conhecimento, tenho feito todas essas coisas. Mas Deus olha o homem, não é por fora, ele olha por dentro. Ele olha para o coração do homem, se realmente o homem verdadeiramente está arrependido. Verdadeiramente, onde é que está o amor dele, né? Se verdadeiramente está em Cristo, de que ninguém engana a Deus, né? A Bíblia diz que o jovem olhou para Jesus, e Jesus disse, então tu vende tudo quanto tu tem e me segue. E aquele jovem ficou muito triste e saiu. Quando Jesus olhou, ele já tinha saído triste, né? E os apóstolos perguntaram, e aí, Senhor? Aí o Senhor, ele disse que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar, né? Não quer dizer que
o rico não vai ser, não possa ser salvo por meio de Cristo. Mas o que Jesus queria mostrar é que o coração dele estava na riqueza, estava no dinheiro, estava nos bens materiais. E não estava em Deus. Glória a Deus. Não estava em Deus. Louvado o nome de Jesus, né? E Deus conhece o coração arrependido. Deus conhece aquele que ama a Deus. Né? O primeiro mandamento, Jesus diz que, né? Primeiro mandamento, amará o teu Deus sobre todas as coisas, né? Primeiramente Deus, todo o teu pensamento, toda a tua alma, teu entendimento, né? Deus quer amar a Deus em primeiro lugar. Deus disse que esse era o primeiro mandamento, mas o segundo mandamento era o maior, né? Amará o teu próximo como a ti mesmo, porque Deus amou primeiro. Deus nos amou primeiro, né? Ele amou o próximo, ele nos amou, ele entregou o seu filho, ele ama seu filho, mas ele entregou o seu filho unigênito para ser morto em morte de cruz, pagar um sacrifício que não era dele. Era nós que merecia aquele sacrifício, mas ele entregou Jesus como cordeiro, o cordeiro que tirava o pecado do mundo, puro, imaculado, limpo, né? E ele foi sacrificado por amor de nós, né? Eu poderia ir mais adiante, eu ir lá para o Velho Testamento, onde os profetas falam, já falava antes de Cristo a profecia de Jesus Cristo, do Messias, para o povo de Israel, né? Para aquela nação ali, que viria, né? Um grande profeta, né? E não precisava mais, nem ia precisar mais de sacrifício. Aí Jesus foi o único enviado por Deus. O sacrifício que Deus queria, sempre quis, o sacrifício que Deus quis fazer, tinha que ser feito para Deus, para que o pecado da humanidade fosse perdoado. Mas nenhum homem poderia representar a humanidade. O primeiro homem caiu. E Jesus também tem parte que Jesus fala, Jesus representa o segundo homem, que era o segundo Adão, né? Mas Jesus veio do céu, por meio do Espírito de Deus, né? O Espírito do Senhor estava sobre ele. Glória a Deus. Amém? Então ele diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus te ofereceu a vida eterna. Tem a vida eterna, e na condenação tem a morte eterna. O pregador, ele tem que pregar o amor de Deus, mas também mostrar os espinhos. É muito duro para aqueles que não crêem, para aqueles que andam de engano, para aqueles que pensam que está enganando a Deus, enganando o homem, mas está enganando a Deus. Não, ninguém engana a Deus. Glória a Deus. É necessário que você se converta de coração, de fé, mente, corpo e alma. Entregue totalmente por inteiro a Deus. E sirva a Ele na beleza da sua santidade. E seja fiel à sua palavra. Glória a Deus. Então, quando você partir deste mundo, você terá a vida eterna. Você dormirá, mas Jesus voltará para vir buscar a sua igreja, seu povo. E ele vai buscar a igreja convidada. A igreja convidada é a igreja salva. É a igreja salva. Não é a igreja de aparência, não. Né? Como lá em Mateus, capítulo número 25, né? Que fala a parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas. Né? Ali é uma igreja dentro da outra igreja. Né? Existe a igreja salva e a igreja de aparência. Existe a igreja espiritual, que tem que ser espiritual. E tem a igreja carnal também. E a igreja salva e a igreja que não está salva, está só lá. É que existe o trigo e existe o joio. E Deus vai fazer a colheita naquele dia. Glória a Deus. E você tem que fazer a escolha agora, enquanto está com vida. Porque depois da morte segue o juízo final. E saiba que Deus amou você primeiro. Não importa a situação que você estiver passando.
Você prove, você tem que escapar deste mundo, das coisas deste mundo. E só traz perdição. E só traz condenação para a sua alma. Mas se você se arrepender, você pode ter dinheiro, pode ter prata, pode ter ouro, pode ter o que tiver. Pode ter seus bens que tiver. Mas se você se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como seu Salvador, você está salvo. Porque para Deus nada é impossível. Foi essas palavras que Jesus falou. Amém? Deus abençoe onde você estiver e receba de Deus a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja feliz por onde você andar. E Deus te proteja e te guarde de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe.